hoje pela manhã, o Senhor colocou no meu coração um tema, que é o segredo de líderes que prosperam. Repita isso: há um segredo para um líder prosperar. E eu perguntei aqui, quantos aqui são líderes? E aí os líderes de célula levantaram as mãos. Só que eu disse algo aqui, eu quero repetir para quem não estava. Todos vocês aqui são líderes. Por quê? Resumir liderança em uma única palavra é influenciar. E influenciar, todos vocês aqui influenciam de alguma forma. Sim ou não? Então a grande questão não é se vocês são líderes ou não. A grande questão é o tipo de líderes que vocês estão sendo, o tipo de líder que nós estamos sendo. Porque todos nós podemos influenciar positivamente, como podemos influenciar negativamente. E hoje pela manhã nós aprendemos aqui que líderes que prosperam são líderes com uma identidade bem definida. Líderes que sabem quem são. E quem veio de manhã saiu daqui convicto que é uma árvore plantada no deserto, é isso? É uma árvore plantada junto às correntes de águas. Árvore essa que as suas folhas nunca murcham e que dá os seus frutos na estação certa. E tudo quanto ele faz prosperará. Então, quem é o líder que prospera? O líder que sabe a árvore que é. E por saber a árvore que é, ele sabe o que ele tem que evitar na sua vida. E ele sabe o que tem que fazer na sua vida. Então ele tem que evitar andar no conselho dos ímpios. Ele tem que evitar estar na roda dos escarnecedores. Ele tem que evitar andar com os zombadores, ouvir os zombadores. Mas por outro lado, ele precisa ter prazer na palavra de Deus. E nessa palavra meditar de dia e de noite. E aí isso define quem é você. Se você é como um ímpio, que é como a palha que o vento dispersa, ou se você é como o justo, que é uma árvore poderosa plantada junto às águas correntes. E aí sabe por que você vai ser muito feliz e próspero? Porque você vai ser sombra e também você vai ser fruto. Repita isso: eu, plantado no lugar certo, vou ser sombra, minhas folhas não vão murchar e vou ser fruto. Sempre terei provisão para mim e para a vida das pessoas. Então quem que prospera? Quem sabe ser sombra para a vida das pessoas. Quem que prospera? Quem sabe ser provisão para a vida das pessoas. Então o segredo do seu sucesso e da sua prosperidade é servir as pessoas, sendo sombra e sendo provisão. E para isso você precisa ter folhas que não murcham e frutos próprios da sua estação. E todo mundo acho que entendeu isso, sim ou não? Então fala para mim, quantos líderes que prosperam nós temos aqui hoje? Quantos líderes decidem ser sombra e ser provisão para quem Jesus enviar na sua vida? Quantas células aqui estão dispostas a ser sombra e provisão para quem chegar lá? De verdade, levanta a mão aí. Quem decide hoje se posicionar minha célula no que depender de mim, vai ser sombra e vai ser provisão para quem chegar. E gente, que célula não vai prosperar num ambiente desse? Pense você, quem aqui não gostaria de ir para um lugar que tem sombra e provisão? Quem não gostaria? Todos nós queremos esse lugar. E repita isso: eu, sendo um líder plantado no lugar certo, vou ser sombra
e vou ser provisão para quem chegar em mim. E quem chegar em mim vai chegar em Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele, irmãos. Aleluia. Tendo passado um melzinho em vocês, eu preciso dizer: aperte os cintos, porque a batata vai assar agora aqui para vocês, viu? Já assou para mim e vai ter que assar para vocês. Dura é a palavra desta noite, mas ao mesmo tempo será cura, será vida, será o caminho para o pleno avivamento que estamos pedindo a Deus para a nossa vida e para as nossas células. Quantos verdadeiramente têm um sincero profundo de viver avivamento na sua célula? Amém. O Senhor mostrou o caminho. Me doeu. Vai doer em você. Mas Ele também cura. Posso ouvir um amém? Dá tempo de ir embora. Alguém quer ir embora agora? Então parabeniza quem está do seu lado e fala assim: que bom que você ficou, irmão. Vamos enfrentar junto o negócio hoje. Amém. Pega sua Bíblia, por gentileza, e abra Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu quero ler com vocês versos de número 26 e 27. Atos capítulo 28, verso de número 26 e 27. Quem encontrou, diga amém. O texto já está projetado aqui, você pode acompanhar a leitura. Diz assim: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Repita isso por gentileza. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Fecha os teus olhos por gentileza. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é penetrante,
A Tua palavra é eficaz. E eu sei, Pai, que esta palavra tem um caminho seguro para cada um de nós vivermos o avivamento que o Senhor espera. Eu sei, Pai, que nós estamos diante de uma promessa de avivamento para cada célula nesta igreja. Eu sei, Pai, que nós estamos muito perto de romper e de fato vivenciar um crescimento exponencial, alcançando muitas vidas com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua unção, libertando os cativos, dando vista aos cegos, colocando em liberdade aqueles que estão aprisionados, porque nós sabemos, Pai, que a Tua unção nos unge para isto. E Senhor, hoje nós estamos aqui para Te ouvir. E assim, Pai, como o Senhor tem falado ao meu coração, assim como o Senhor tem constrangido o meu coração, eu quero pedir, Pai, fala conosco nesta noite. E Senhor, a Tua igreja não precisa gostar, ela precisa entender. E eu peço que o Senhor me dê graça para ser claro. Peço que o Senhor me unja para ser claro. E à luz da Tua palavra, nós de fato, Pai, mergulharmos hoje nesse ambiente sobrenatural de avivamento que o Senhor tem para cada um de nós. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Tendo definido que todos nós somos líderes, eu quero falar hoje, com base nesse texto, sobre o tema: o segredo de líderes avivados. Repita isso: o segredo de líderes avivados. Se tem uma coisa triste, se tem uma coisa dolorosa, é um líder que deixou a chama apagar. É um líder que se prostrou no caminho. É um líder que por alguma razão está se desviando da rota, está se desviando do chamado que Deus tem em sua vida. Não existe nada tão triste, não existe nada tão doloroso como para aquele que começa a se distanciar daquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para si. Tem gente que não entende, e às vezes eles pensam: se eu parar de liderar, se eu parar de abraçar esta obra, se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, quem sabe a dor cessa, quem sabe o incômodo vai embora. Mas isto é uma mentira de Satanás. Isto é uma mentira do diabo. Porque 20 anos sendo pastor, é natural para mim o diagnóstico e o processo de um líder que se perde no caminho. É um processo de decadência que parece como um padrão. Acontece com a vida de todos que se esfriam, e por se esfriarem, o amor começa a também esfriar, e desviar-se da rota é inevitável. E a palavra que nós temos aqui hoje nos diz como evitar isso. A palavra que nós lemos aqui hoje nos diz também o porquê que isto acontece. A palavra que nós lemos aqui hoje também nos mostra como corrigir isto, nos mostra como evitar isto, nos mostra como verdadeiramente combater o bom combate, completar a nossa carreira,
e acima de tudo guardar a nossa fé. Quantos gostariam de viver isso no ministério? Quantos gostariam de viver isso no teu chamado com Deus, na tua vocação com Deus? Então respira fundo e abre o seu coração para o que eu vou te dizer. Respira fundo aí, eu quero ver o teu pulmão cheio de ar. Isso, quando você faz isso você abre para ouvir. No céu, gente, a vontade de Deus é feita naturalmente, sim ou não? Será que tem alguma coisa fora do lugar no céu? Não tem, porque quando teve, Deus resolveu rapidinho. Lúcifer e uma terça parte dos anjos caíram. E hoje o céu está em perfeita ordem. A vontade de Deus é cumprida plenamente no céu. Só que na terra, sinceramente, será que na terra a vontade de Deus é cumprida plenamente? Sim ou não? Não. E isto por quê? Para que a vontade de Deus seja boa, agradável e perfeita, como ela é no céu, aqui na terra, nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, nós precisamos ver o que Deus está falando, o que Deus está mostrando, o que Deus está ministrando. E quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu sinto e correspondo, obedeço, o céu se manifesta na terra. E aqui está o segredo do avivamento para a sua vida. Aqui está o segredo do avivamento para a sua célula. Aqui está o segredo do avivamento do departamento que você serve ao Senhor. Ouvidos atentos, olhos abertos, coração sensível, para ouvir, para ver e sentir o que está vindo do céu para você. E eu não sei se você hoje, antes de vir para o culto, nutriu o teu coração com aquilo que Deus quer te mostrar, com aquilo que Deus quer te dar como experiência, com aquilo que Deus quer falar aos seus ouvidos. Eu não sei se você nutriu essa expectativa no coração. Mas se não nutriu, eu quero nutrir agora. Deus vai falar profundamente com a sua vida. Deus tem experiências profundas para você sentir no teu coração aqui hoje. E os teus olhos vão ver coisas que ainda você não estavam vendo, que vocês ainda não estavam percebendo. Quantos querem viver isso aqui hoje? Amém. Tudo tem um preço. E aí eu vou ter que apertar um pouquinho. Vocês me autorizam? Sim ou não, gente? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que você está ouvindo de Deus, mas não está entendendo? O que Deus está te mostrando, mas você não está percebendo? O texto que nós acabamos de ler nos diz que é possível Deus falar, nos diz que é possível Deus mostrar, mas eu não entender, mas eu não ver, mas eu não sentir. E não é que Deus não esteja falando, não é que Deus não esteja mostrando, não é que Deus não esteja operando, mas é uma condição da sua vida impedindo
atrapalhando você de ver, ouvir e sentir tudo o que Deus quer que você veja, ouça e sinta. O texto diz, pega aí por gentileza o capítulo 28, verso 27. Eu quero que você receba no teu espírito o que eu vou te dizer. Verso 27 diz assim: pois o coração deste povo se tornou o quê? Insensível. Repita isso: coração insensível. Só que mais do que isso, de má vontade ouviram com seus ouvidos. Não é que eles eram surdos, é que a escuta foi de má vontade. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Filho, filha, quantas vezes Deus falou com você e por ser algo que você não gostava, você ouviu de má vontade? Por exemplo, eu já vi pessoas que quando eu estava pregando sobre ganhar almas, estavam murmurando: onde já se viu ganhar mais almas? Onde já se viu batizar mais pessoas? Olha o tanto de gente que a gente já tem que dar conta. Deus estava falando sobre a obra mais importante da terra, delegada aos seus filhos, porém de má vontade tinha gente ouvindo. Deu para entender? Tem gente aqui nessa igreja que quando o assunto é célula, escuta de má vontade. Tem gente aqui nessa igreja que quando o assunto é oferta e dízimo, escuta de má vontade. Tem gente aqui nessa igreja que quando o assunto não é o que lhe agrada, escuta de má vontade e os seus olhos se fecham e o coração se torna insensível. E sabe por quê? Vou usar 2 personagens bíblicos para você entender o que torna um coração insensível, o que faz você ouvir de má vontade e consequentemente ficar cego espiritualmente e se privar de viver um avivamento, se privar de liderar em avivamento. Abra por gentileza a sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, e eu quero ler com vocês o verso de número 1 ao 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versos de número 1 ao 5. E depois eu quero ler o verso de número 21. Aqui está a primeira razão para um coração insensível. A primeira razão para se ouvir de má vontade. E a primeira razão para ficar cego espiritualmente e esfriar. Quem encontrou, diga amém.
Esse texto é um trechinho que fala sobre um dos reis mais incríveis que tem relato na Bíblia. Um rei muito bom. E preste atenção no que acontece com ele. Então, todo o povo de Judá proclamou: Rei Uzias, Rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai. Preste atenção, aos 16 anos ele assumiu o reinado do seu pai Amazias. Verso 2: Foi ele que conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova. Repita isso: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Vamos lá, tal como seu pai Amazias. Verso 5: E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Preste atenção: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas agora pega o verso 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Repita bem isso: porque um rei tão bom terminou a vida tão mal? Eu vou te dizer: porque ele não prestou atenção nos perigos de ser um líder bom demais. Este rei foi um líder bom demais. Só que tem um detalhe. Continua com a sua Bíblia aberta. Por ele ser bom demais, olha o que acontece aqui no verso 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu a lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O que aconteceu com esse rei? Era a função dos sacerdotes queimar o incenso ao Senhor. Mas ele, por se achar um rei muito poderoso, muito bom, um rei que tinha feito muitas coisas boas, ele achou que poderia entrar na seara do outro. Entendeu aqui, Ju? Não queira ocupar o lugar que não é seu. Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. Esse rei, por se achar bom demais, não vigiou com esses perigos. E aí, por ser muito bom, permitiu que a soberba entrasse no seu coração. Repita isso: por ser bom demais,
permitiu que a soberba entrasse no seu coração. E se tem algo que deixa um coração insensível, se tem algo que faz você ouvir com maus ouvidos, se tem algo que te traz cegueira, isso se chama soberba. Mas preste atenção, a soberba, ela não vem ao encontro de gente que faz as coisas relaxadamente. Não. Quando estamos sendo bons servos, quando estamos sendo bons líderes, quando estamos nos doando inteiramente, quando estamos tendo bons resultados, essa é a hora que mais precisamos vigiar. Por quê? A soberba não disputa espaço em coração de maus servos. A soberba não disputa espaço em coração de gente ruim. A soberba vai querer entrar no coração daquele que é um bom líder, um bom servo. Repita isso: quando eu sou bom demais, existem perigos. E o primeiro perigo qual que é? Permitir que a soberba entre no coração. Então aqui, gente, esse rei que fez o que era reto ao Senhor, que buscou ao Senhor, que prosperou muito, que reconstruiu cidade, ele agora está terminando a vida leproso, separado, envergonhado, vendo outro reinar em seu lugar, porque ele deixou a soberba entrar, e a soberba só entrou porque ele era um líder bom demais. Por ser bom demais, ele achou que nunca poderia ser chamado a atenção. Quando os sacerdotes viu ele com incenso na mão, o repreenderam, falou: rei, não faça isso. Essa é uma atividade própria dos sacerdotes. Tira a mão do incenso, rei. O rei na hora: quem vocês pensam que são para dizer o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer? Sou eu que construí esse reinado, sou eu que estou fazendo tudo aqui para a vida de vocês ficar melhor, sou eu que sustento vocês aqui. E ele continuou, porque por ser bom demais, repita isso, por ser bom demais, achou que nunca poderia ser chamado a atenção. Como que você reage quando alguém te chama a atenção? Como que você reage quando alguém quer te mostrar o caminho? Como que você reage quando alguém está vendo você colocar o pé no abismo e esse alguém diz: querido, não põe o pé aí que você vai afundar? Será que você dá ouvidos? Ou será que não é o caso que nós estamos vendo aqui nesse texto? Com mau ouvido, ouviram. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui com essa palavra, gente? Então Uzias, por ser bom demais, ele achou que não poderia ser chamado a atenção. E gente, não importa o quão bom você seja, não importa o quão bom as pessoas sejam, todos estão sujeitos a tropeçarem. Você conhece a história, o apóstolo Pedro, ele foi elogiado por Jesus. Quando Jesus perguntou: quem estão dizendo que eu sou e o que você diz que eu sou? Pedro teve uma revelação do céu. E isso você pode ler depois.
Está em Mateus 16, o verso 16 e 17, que diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Presta atenção nisso, gente. Recebeu uma revelação divina do céu. Só que no mesmo capítulo, no verso 22 e 23, olha o que acontece. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus estava falando que ele ia ser preso, ia ser morto. E agora Pedro chama ele no cantinho e diz: Senhor, isso nunca vai te acontecer. Eu não vou permitir que isso aconteça. E aí olha o que acontece. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Um pouquinho antes, Jesus estava elogiando: Pedro, parabéns, você está tendo uma revelação do céu. Mas aí daqui a pouquinho o que estava acontecendo? O próprio Satanás estava na boca do Pedro. E meu irmão, você já deve ter visto que tem gente que tem hora que é anjo e tem gente que tem hora que é demônio. Tem gente que às vezes está falando coisas mansas para você, mas se está distanciando você do propósito de Deus, da vontade de Deus, da missão que Deus te confiou, é demônio, é capeta. Tem que falar para essa pessoa: para trás de mim, Satanás. Repreender aqui em espírito, em pensamento, e fechar os ouvidos para isso. Tem que ter discernimento, mas principalmente entender que não é porque você é bom demais que você não pode ser chamado a atenção. Fala para quem está do seu lado: se precisar, me chama a atenção, irmão, por favor. Fala aí. Tem gente que deu certinho quem está do lado aí, porque é provisão divina, né? Se precisar, me chama a atenção. Me chama a atenção. É de Deus ou não é isso, irmão? Hã? Então preste atenção. Por que que alguém ouve com maus ouvidos? Por que que alguém fica insensível no coração? Por que que alguém fica cego espiritualmente e esfria? Não vive o avivamento? Simplesmente porque é bom demais. Gente boa demais é um forte candidato a esfriar. Porque todo caminho de autossuficiência é um caminho para longe de Deus. Toda vez que você se esquece onde Deus te pegou, de onde Deus te tirou, quando você se esquece que a obra é dele na sua vida, quando você se esquece que não é por causa de você, mas é apesar de você, quando você se esquece que você não era nada, não era ninguém, e é ele que está fazendo tudo através de você, e deixa a soberba entrar a tal ponto de achar que é tão bom que não pode ser chamado a atenção, porque se ofende, se magoa, se ressente. Isso é um perigo. Uzias, além disso, por ser bom demais, o orgulho endureceu seu coração. Repita isso: o orgulho tem poder para endurecer o meu coração. Não foi só um sacerdote, foi o Azarias e mais 80 sacerdotes falando: rei, não faz isso. Rei, não coloca a mão nesse incenso, rei. Vamos seguir o princípio. Vamos seguir a direção do Senhor. Vamos permanecer na visão. Ele não deu ouvidos
o orgulho endureceu o coração e ele fez. E quando ele entrou nesse estado de rebeldia, imediatamente diz a palavra que o Senhor o feriu com uma lepra. E a razão? Orgulho. Provérbios 28:14 diz bem assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Repita isso: quem endurece o coração cairá em desgraça. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então você tem apenas duas opções: ficar quebrantado, vencer o orgulho e crescer, ou o orgulho vencer o quebrantamento e começar a fechar e endurecer o seu coração. E aí não importa o quanto Deus fale, não importa o quanto Deus mostre, não importa o quanto Deus fale e opere, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir sentir, você não vai conseguir ouvir. E gente, não existe lugar mais desgraçado para estar do que nesse lugar onde Deus não tem acesso a você, do que nesse lugar onde Deus não pode mais falar ao seu coração, nesse lugar onde Deus não pode mais mostrar aos seus olhos, nesse lugar onde Deus não pode mais tocar o teu coração. Mas o que me colocou neste lugar? Ser bom demais. Ser bom demais. Uzias, por ser um líder bom demais, também não gostava de submeter-se às regras e à autoridade. Repita isso: gente boa demais será tentada a não submeter-se a regras e autoridade. E aqui, gente, não é por causa de mim, não é igrejas que são dadas a pastores, são pastores que são dados à igreja, para que os santos sejam aperfeiçoados e desempenhem o ministério dado por Deus, para que o corpo seja edificado. E se neste momento eu sou o seu pastor, você precisa entender que por mais que você não goste, você tem que submeter a regra, você tem que submeter-se à visão. E não é porque eu estou exigindo isso, é porque esse é um princípio de bênção para todos nós. Assim como eu também estou sujeito a uma autoridade sobre mim, eu tenho um pastor sobre mim que eu tenho que também submeter às regras, submeter à autoridade, e isso me coloca num ambiente de proteção, num ambiente de bênção, num ambiente de prosperidade, num ambiente de segurança. Mas sabe qual que é o problema? Gente que se sente boa demais. Não, eu não vou fazer isso, porque eu é que sei. Não, isso não é para mim. O pastor está atrasado. Agora é outro jeito, agora é outra forma. Não importa. Se a visão fosse sua, você seria o pastor e eu seria a sua ovelha. E talvez chegue o momento que você seja o pastor titular. Mas entenda que há o tempo para isso acontecer. E até que aconteça, submeta a regra. Até que aconteça, submeta a autoridade. Porque não há autoridade que não é constituída por Deus.
Quem está entendendo isso? Vocês conseguem entender que não é por acaso que o coração fica insensível? Você consegue entender que não é por acaso que os olhos se fecham? Você consegue entender que não é por acaso que com maus ouvidos você ouve às vezes aquilo que Deus está falando? Uzias, por ser bom demais, acabou caindo na soberba, endurecendo o coração com orgulho, se colocou num estado de rebeldia, porque não aceitou ser aconselhado, não aceitou ser repreendido, não aceitou ser ensinado, não aceitou ser disciplinado. E aí entrou no estado onde, se eu sou tão bom, se eu já fiz tanto, por que eu vou ter que seguir isso? Só que, gente, Provérbios 16:18 diz bem assim: a soberba precede a ruína. Repita isso: a soberba precede a ruína. Então não é só uma questão de ser um líder avivado ou ser um líder apagado, frio. Se você não está no ambiente de avivamento, você está indo para a ruína. E pensando que está abafando, porque você é bom demais. Uzias, por se achar bom demais e cair nos perigos de se achar bom demais, ficou leproso na testa. Todos viram a sua lepra. E quando alguém tem uma atitude semelhante, o semblante muda, gente. Muda ou não muda? Dá pra gente conhecer alguém que tá leproso ou não dá? É cara fechada, é bicudo, se esconde, não está no meio da alegria, no meio das coisas boas, está sempre se isolando, sempre se escondendo, sempre fugindo. Não tem como esconder alguém que leprou, por causa do orgulho, por causa da soberba, por não seguir a regra, por não submeter a autoridade, por não dar ouvido ao conselho, e o coração se tornar insensível, ouvir com maus ouvidos e ficar cego. Quem cai nesse engano, espiritualmente fica leproso, e todos vão ver a sua lepra. É bem possível que você já viu alguém assim na sua célula. Alguém já viu alguém assim na célula, na família, no ambiente de trabalho? Alguém já viu alguém dessa forma? E sabe o que é interessante? A pessoa se coloca nesse lugar, mas ela começa agora a dizer assim: aqui ninguém gosta de mim, aqui ninguém me ama, está todo mundo me isolando. Mas não é que as pessoas estão fazendo isso, a própria pessoa se colocou nesse lugar. Só que ela está tão insensível, ela está tão cega, está ouvindo tanto com maus ouvidos, que não consegue perceber, porque o orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. Repita isso: o orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. Quantos aqui tem problema com orgulho? Levanta a mão aí. Olha só, 5 pessoas. Esses é os que menos têm. Que geralmente quem é orgulhoso não consegue ver que é orgulhoso, porque o orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. E se eu tivesse tempo aqui, eu ia mostrar que você é orgulhoso. Basta eu pegar na tua feridinha, viu? Basta eu apertar aquele calinho. Basta eu acionar aquele gatilhozinho que está aí, que eu tenho certeza que eu trago uma mulher braba para fora, um homem brabo para fora. E aí você vai perceber que tem orgulho aí. Esposas, alguma vez seu esposo já foi assim um pouquinho orgulhoso? Sim ou não? Fala a verdade, mentir dentro da igreja dá um azar lascado, viu? Quem é do sim, levanta a mão aí, vamos ver. Olha só.
Queridos esposos, alguma vez vocês já viram a sua esposa um pouquinho orgulhosa? Sim ou não? Levanta a mão aí, vamos ver. Gente, passou de 5. Olha só que coisa interessante. Que coisa interessante, viu? O Luiz falou ontem no almoço, no jantar, a gente com o pastor de um testemunho, e falou, conhece aquela música? O orgulho me tirou do jardim. Quem conhece essa música? É uma música muito verdadeira. Então, gente, o caminho do avivamento, preste atenção nisso. O caminho do avivamento é eu entender que se eu sou bom demais, isso é mérito da graça maravilhosa de Jesus, que é imerecedora agindo em mim. E mediante essa graça sou o que sou, faço o que faço, tenho o que tenho. Porque se não fora o Senhor, nada seria e nada faria. E aí, gente, preste atenção. Ele se excluiu, foi morar numa casa isolada, e ele viu outro reinar em seu lugar. Foi outro que recebeu a honra que era para ser dele. E ele fez a base da estrutura, mas comprometeu o seu coração. E é isso que acontece. Tem coisa que era para você, mas outro vai tomar o seu lugar e vai ser honrado no seu lugar. E não é porque o outro chegou dizendo assim, sai daqui. É porque toda pessoa que cai no engano de ser bom demais e não vê todas as ciladas e perigos que estão à sua volta, e ele cai nessa armadilha, naturalmente ele vai se isolar, vai se abster de fazer aquilo que Deus o chamou, e Deus vai colocar outro no lugar. Por quê? Porque Deus não escolheu o rei Uzias porque ele era bom. Deus o fez bom porque ele o escolheu para reinar. E é isso que a gente precisa entender. Deus não escolhe você para liderar uma célula porque você é bom. Deus não escolhe você para ser um pastor porque você é bom. Deus não escolhe você para ser um anfitrião porque você é bom. Ele te faz bom porque Ele te escolheu, Ele te chamou, e é Ele quem te capacita. O problema é quando a gente começa a achar que a gente é tudo isso, porque nós somos tudo isso. E aí, gente, a gente pode ir para o ambiente mais terrível da face da terra. Diria que é pior que o inferno. Esse lugar onde Deus fala e você não ouve. Esse lugar onde Deus mostra e você não vê. Esse lugar onde Deus está tocando em todo mundo e você não está sentindo nada. E para encerrar, o que pode me colocar nesse lugar além de me achar um líder bom demais? É me achar também um líder forte demais. Faz assim, forte. Mostra o braço aí, mostra o muque aí para quem está perto de você. Forte, aqui é forte o negócio, viu? Você conhece a história de Sansão? Por ele se achar forte demais, isso foi uma tragédia, porque ele era um homem que tinha tudo para dar certo. Você já viu gente que tem tudo para dar certo e faz caca na vida? Já viu gente que tem tudo para dar certo e cava o próprio abismo? Esse era Sansão. Nascimento foi precedido por uma visita de anjo. Seu nascimento foi resultado de um milagre, pois a sua mãe era estéril. Quando a gente olha para a história dele, já no ventre ele foi consagrado ao Senhor. Quando a gente olha para a história dele, a gente vê que Deus falou com o pai dele, Deus falou com a mãe dele, e precedeu que ele iria libertar Israel das mãos dos filisteus.
Ele cresceu sabendo qual era o seu propósito eterno de vida. E ele começou o seu propósito, a sua liderança, na dependência do Espírito Santo de Deus. E se você ler a história dele em Reis, você vai ver os feitos de Sansão, mediante o poder do Espírito de Deus que operava nele. Quantos aqui conhecem a história de Sansão em Juízes? Então o que é que eu quero que você entenda, gente? Sansão, um homem forte, que escolheu andar sozinho. Repita isso: um homem forte, que escolheu andar sozinho. Ei, fortão, andar sozinho porque você se acha forte, está sendo a desgraça da sua alma. Sansão era forte, era imbatível, derrotava sozinho exércitos, rasgou a boca de um leão e achou que podia andar sozinho. Só que isso estava pavimentando a sua queda. Sansão, um homem forte, mas que perdeu a capacidade de aprender. Repita isso: um homem forte, mas que perdeu a capacidade de aprender. Gente que se acha forte demais também se torna gente ensinável, não ensinável. Ah, eu não vou nessa conferência não, porque isso não é para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei liderar a célula, eu já sei ser anfitrião, eu já sei ser intercessor, eu já sei ser um levita, eu já sei o que eu tenho que fazer. Por que eu vou nessa conferência? Por que eu vou ficar um sábado inteiro lá se eu posso ir para a praia? Por que eu vou ficar um dia inteiro no sábado, um culto no domingo de manhã, um culto à noite e outro culto na segunda? Não, eu vou só em um. Fortão, fortão, se cuida. Você que está em casa também, poderia estar aqui, se cuida. Sansão, por ser forte demais, achou que poderia andar sozinho. E isso vai pavimentando uma estrada que te coloca naquele lugar que Deus já não fala ao teu coração, que você já não vê o que Deus mostra e já não ouve o que Deus fala. Sansão também, ele perdeu essa capacidade de aprender, primeiro porque não sabia ouvir, segundo ele não aprendeu com os seus próprios erros, terceiro ele não aprendeu com os erros dos outros, e quarto, Sansão nunca admitiu o seu pecado e nem se humilhou perante Deus. Mas não era só isso, nós não vemos na biografia de Sansão nenhum momento ele pedindo orientação a Deus. Olhe para Sansão e veja um homem que não melhora, ele só piora a cada dia, porque perdeu a capacidade de aprender. Repita isso: se o meu coração não for ensinável, eu só vou piorar. Já viu gente assim que não melhora, só piora, em decadência? Está aí a razão. Um homem forte demais, que não reparou as fraquezas do seu caráter. Gente, nenhum líder consegue se sustentar se ele não reparar as fraquezas do seu caráter. Sansão, um homem forte demais, que flertou com o pecado. Repita isso: ele flertou com o pecado. Ô fortão, ô fortona, você que acha que diz assim: não, eu vou pecar, mas eu vou ficar junto do Senhor, eu não vou desistir, eu vou continuar na igreja. Fortão, cuidado. Cuidado, fortão. Ah, eu não vou cair nisso, eu estou aqui, mas eu não vou cair nisso. Estou andando com essas pessoas, mas eu não vou cair nisso. Cuidado, fortão. Sabe por quê? O pecado sempre vai te levar mais longe do que você achava que poderia ir. O pecado, ele sempre vai reter você mais tempo do que você gostaria de estar nele. O pecado sempre vai te custar muito mais caro do que você estava disposto a pagar. Então pega esse dedinho assim, ó,
E mostra para o irmão assim, fala assim: cuidado com o pecado, irmão. Vai lá, aponta o dedinho aí. Vai, aponta aí, vai, pode, está autorizado. Agora você pode. Cuidado. Você vai muito mais longe do que imagina, vai ficar muito mais tempo do que imagina e vai custar muito mais caro do que você imagina. Fala assim: fortão, cuidado. Para encerrar, Sansão, um homem de Deus forte, que não levou a sério a unção que recebeu. Pega a sua Bíblia, eu quero encerrar com esse texto. Juízes, capítulo 16, o verso 20 e 21. Quem encontrou, diga amém. Versos 20 e 21 de Juízes, capítulo 16, diz assim. O texto está aqui também, preste atenção, gente. Então ela chamou Sansão. Sansão, os filisteus estão te atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Repita isso: sairei como antes e me livrarei. Mas preste atenção. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Repita isso: ele não sabia que a unção havia cessado. Preste atenção, verso 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sabe o que está acontecendo aqui? Sansão usou a unção, mas ele não honrou a unção. Ele usou a unção, mas ele não honrou a unção, porque se achou forte demais. E aí, gente, brincar com a unção é profanar o sagrado. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção. Furaram seus olhos, o tornaram cego, porque ele perdeu a unção. E o que o texto base que nós lemos diz? Coração ficou insensível, com maus ouvidos ouviram, e os seus olhos se fecharam. O que me coloca nesse lugar? Achar que eu sou bom demais, ou achar que eu sou forte demais. Sansão pensava que ainda tinha unção, quando na verdade já havia saído de cena. Repita isso: quem perde a unção sempre é o último a saber. Filhos, se você se achar bom demais e dar lugar à soberba, ao orgulho, ter um coração não ensinável, você pode perder a unção. Mas o pior de tudo isso é que você vai ser o último a saber. Sansão foi o último a saber que tinha perdido a unção. Porque o orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. Pega a sua Bíblia aí, Atos 28. Tem alguém aqui que ainda está buscando avivamento? Tem ou não tem?
Então pega aí Atos 28. Verso 27. Coloca aqui para nós também, verso 27. O que eu vou dizer aqui a vocês, irmãos, é com temor e tremor, viu? Mas se você receber no teu espírito, hoje, Deus habilita essa igreja a ir para o seu próximo nível. Se você receber no seu espírito, hoje Deus habilita a sua célula a ir para o próximo nível. E de fato, o que o pastor Bruno falou aqui ontem, esse lugar ficará muito pequeno para o que Deus tem para derramar sobre nós. Verso 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Mas preste atenção, agora você pode se posicionar diferente. Se assim não fosse, o que vai acontecer? Poderiam ver com os olhos. Quem quer ver com os olhos aqui hoje? Ouvir com os ouvidos. Quem quer ouvir com os ouvidos o que Deus quer falar para você? Quem quer isso? Mas olha só, entender com o coração. E olha o que acontece quando você vê com os olhos, ouve com os ouvidos e entende com o coração. Você se converte verdadeiramente e o Senhor o cura. O texto termina assim: e converter-se, e eu os curaria. Qual o segredo de líderes avivados? Líderes que ouvem com seus ouvidos, líderes que veem com seus olhos e entendem com o coração. Para de ser crítico, para de ser o sabe-tudo, para de ser murmurador. Esteja mais atento a ouvir o que Deus está falando, esteja mais atento a olhar o que Deus está mostrando. Tem gente que foca no que o capeta mostra, tem gente que foca no que o diabo fala, tem gente que sente o que o diabo quer que ele sinta. Para com isso. Deus tem avivamento para nós, e esse avivamento é para quem ouve, para quem vê e para quem sente. E quando isso acontece, a vontade de Deus que é feita no céu é feita na terra. O céu se manifesta na terra. E quando o céu se manifesta na terra, você queima de paixão pelo reino. Você queima de paixão por Jesus. Você queima de paixão por almas. O seu coração é incendiado. E você não tem nenhuma dúvida que está se movendo na unção de Deus.